Olá! Na aula de hoje trataremos de um assunto de suma importância na geografia, que são as placas tectônicas. Durante muitos anos, aproximadamente desde 1620, diferentes autores, geógrafos, geólogos, inclusive filósofos, buscaram explicar toda a dinâmica da litosfera da Terra a partir da movimentação de grandes blocos de rochas, que são as chamadas placas tectônicas. No entanto, para compreender tal teoria, é necessário voltar a uma outra teoria que dá indícios da separação dos continentes, a chamada teoria da deriva continental. A teoria da deriva continental, como o próprio nome diz, busca evidenciar uma separação, uma deriva entre os continentes. Trata-se de uma teoria antiga, na qual essa imagem apresenta uma brusca relação entre o encaixe perfeito do continente americano e o continente africano, idealizada por Antônio Pellegrini em 1858, e já se constatava essa brusca separação desde 1620, com o filósofo inglês Francis Bacon. Quando este mesmo filósofo observava o mapa mundi, ele constatou essa separação e esse encaixe perfeito entre o continente africano e o continente americano. Contudo, quais seriam os indícios que apontavam essa deriva? Os indícios que apontam a teoria da deriva continental só se confirmaram após décadas de pesquisas. Fora o encaixe perfeito do continente americano e o africano, evidenciado a partir da observação de mapas mundi, também constatou-se uma série de fósseis do mesmo período e de mesmas espécies. Ou seja, encontrava-se espécies semelhantes da mesma família, localizadas no continente sul-americano e também no continente africano, mostrando que em um passado esses dois continentes eram unidos e essas espécies viviam nesses locais. Também, fora a questão do encaixe dos continentes e dos fósseis, percebe-se também que a partir da datação das rochas, constatou-se diferenças quanto à idade das rochas oceânicas localizadas no fundo dos oceanos e das rochas localizadas na plataforma continental. Ou seja, aquelas rochas que estariam localizadas no fundo dos oceanos são rochas mais jovens e aquelas rochas nos continentes são rochas mais antigas. Porém, mesmo com todos os indícios relacionados aos fósseis, à separação do continente e à idade das rochas, ainda se desconhecia a força responsável pela movimentação desses grandes blocos de rocha. Contudo, após identificar todo o processo de separação dos continentes, ainda assim não era possível afirmar com exatidão qual força seria responsável por essa separação. Ao longo de anos e anos de pesquisa, alguns cientistas chegaram à conclusão de que não somente os grandes blocos continentais, mas que também aquelas rochas presentes no fundo oceânico, ou seja, a crosta oceânica, também se movimentavam. E aos poucos era elaborada uma nova teoria, a chamada teoria da tectônica de placas. Essa teoria nada mais representa do que a junção de uma série de placas tectônicas, ou seja, grandes blocos de rocha, que sustentam tanto a plataforma continental quanto a plataforma oceânica. Chegou-se à conclusão, então, de que esses imensos blocos rochosos, as placas tectônicas, com espessura média de 60 a 70 quilômetros, estariam flutuando sobre um material magmático. O magma é um material em estado semifundido ou fundido, composto por silício, ferro e outros elementos químicos, com uma temperatura média que varia entre 650 e 1.200 graus Celsius, podendo alcançar temperaturas superiores aos 1.500 graus. Esse magma, por sua vez, está em constante movimentação na astenosfera, essa camada que está logo abaixo da litosfera. Essa convecção constante do magma na astenosfera é resultado de uma pressão, ou seja, de um peso muito grande, exercido pela litosfera sobre a astenosfera. Quanto maior for o peso das porções rochosas, maior será a pressão do magma na astenosfera, impulsionando assim toda essa dinâmica das células de convecção. Eis aqui os três principais tipos de movimentos realizados pelas placas tectônicas. O movimento transformante, também chamado de conservativo ou paralelo, o movimento divergente e o movimento convergente. São os três principais tipos. Nesse primeiro movimento, movimento conservativo, popularmente conhecido como transformante, ocorre um deslizamento paralelo entre duas placas tectônicas. Portanto, não ocorre um choque, tampouco um afastamento entre as placas.
O resultado desse movimento seria uma alteração superficial, uma descontinuidade do relevo. O segundo movimento, o movimento chamado divergente, recebe esse nome pois as placas se divergem em sentidos opostos, ocorre um afastamento entre as placas e, consequentemente, uma ascensão do magma sobre esse canal que foi formado. O magma sobe, ao chegar na superfície, ele se resfria, originando rochas e, consequentemente, uma série de montanhas, ou seja, as cadeias de montanhas. Esse tipo de movimento resulta na formação, inclusive, da dorsal meso-oceânica ou dorsal mesoatlântica, uma cadeia de montanhas submersa no meio do Oceano Atlântico. Esse último movimento, denominado de convergente, ao contrário do que acontece no movimento divergente, ocorre um choque entre as placas tectônicas. Elas se aproximam, se chocam e, eventualmente, a placa mais densa afunda e a placa menos densa se sobrepõe a essa. Nesse processo origina-se, inicialmente, as fossas oceânicas, que são áreas extremamente profundas, no fundo dos oceanos, com cerca de 5, 6, até 7 mil metros de profundidade. A fossa oceânica mais profunda da Terra é a Fossa das Marianas, com cerca de 11 mil metros de profundidade. Um pouco mais adentro da placa, há uma constante formação de dobramentos, ou seja, formação de montanhas. O exemplo desse tipo de formação é o Himalaia, que corresponde a uma cordilheira de montanhas onde se encontra o Everest, o pico mais alto do mundo, com cerca de 8.850 metros de altitude. Esses três tipos de movimentos são realizados constantemente pelas placas. O movimento transformante ou conservativo pode ser verificado no mapa a partir da placa norte-americana e a placa pacífica, originando a famosa falha de San Andreas. Fora esse movimento, temos também um movimento divergente realizado entre a placa sul-americana e a placa africana, originando a dorsal mesoatlântica, e também, por fim, um movimento convergente sendo realizado entre a placa euroasiática e a placa pacífica. A quantidade de placas, obviamente, depende do objetivo do pesquisador. As principais placas são essas: a placa pacífica, norte-americana, sul-americana, Nazca, euroasiática, africana. E essas placas, por sua vez, podem ser subdivididas em uma série de outras placas. Tudo isso depende do objetivo do pesquisador. Lembrando que a grande quantidade de placas tectônicas em uma mesma região resulta em uma grande quantidade de atividades geológicas, ou seja, vulcanismos, terremotos, maremotos, consequentemente algumas tsunamis. É o que ocorre constantemente no Sudeste Asiático. Essa região que é o contato entre uma série de placas tectônicas, exemplificado aqui: placa das Filipinas, placa pacífica e uma série de outras. Espero que tenha gostado da aula. Obrigado pela atenção. Continue aprendendo com a SENEC.